Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra é o próprio Cristo. Nós devemos nos unir a Cristo. Temos a oportunidade de, por meio do Palavra da Salvação, fazer este nosso encontro pessoal com Jesus. É preciso que o nosso coração esteja aberto e disposto para permitir que esta semente do Evangelho caia no solo bom do nosso coração e possa frutificar em nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, te convido a, com a abertura de todo o seu ser, acolher esta mensagem do Evangelho tão importante para a nossa vida, permitir que ela nos ilumine, que ela nos ajude a viver melhor a nossa missão como seguidores e seguidoras de Jesus. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando-o, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: Aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, como aquece o nosso coração quando nós ouvimos a mensagem de Deus, o seu Evangelho. Hoje, um trecho do Evangelho muito exigente, que certamente tem muito a nos provocar. Vamos refletir com muita atenção esta mensagem do Evangelho que nós terminamos de ouvir. O Evangelho começa dizendo que ao retornar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele. Alguém correu e ajoelhou-se diante dele. Primeira coisa é que este alguém não tem nome. Isso significa que ele pode ser cada um de nós, eu e você. Depois, se a gente olha o Evangelho de Marcos, somente outras 2 vezes alguém se prostra diante de Jesus como este alguém do Evangelho. Só para a gente recordar. O primeiro é um homem endemoniado, possuído por um espírito mau. Isto é alguém que não é livre, é alguém que está escravizado pelo espírito mau. E a outra vez que aparece alguém prostrando diante de Jesus é o leproso, que se prostra diante de Jesus porque é escravo da sua lepra. Portanto, um escravo do espírito mau, o outro escravo da sua lepra. Logo, quando o Evangelho diz que este alguém se prostra diante de Jesus, pode significar
que ele também tem algum tipo de escravidão, algo que o aprisiona e não o deixa ser livre. Então, esta chave de leitura é muito importante para a gente compreender o que se segue logo depois. E o Evangelho continua dizendo: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este alguém prostrado diante de Jesus faz esta pergunta. Bom mestre, exclama, bom mestre, que devo fazer para receber como herança a vida eterna? Esse pedido deste alguém significa o desejo de estar ao lado de Deus, de fazer esta proximidade com o Pai eterno. E vejamos o que diz Jesus. Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. E diz: Tu conheces os mandamentos. E prestemos atenção nos mandamentos que diz Jesus no Evangelho. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. É interessante estes mandamentos apresentados por Jesus. Jesus não fala dos mandamentos que estão relacionados a Deus, como não tomar o seu santo nome em vão, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o dia santo do Senhor. Não, Jesus não menciona estes mandamentos que estão relativos a Deus. Jesus menciona os mandamentos que falam da nossa relação com o nosso irmão. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levante falso testemunho, não defraude ninguém, honra pai e mãe. Por que Jesus faz isso? Porque para Jesus, a nossa relação com Deus, estar ao lado de Deus, necessariamente passa pelo estar ao lado dos irmãos. Criar comunhão com os irmãos nos leva à nossa comunhão com Deus. Não podemos fazer uma verdadeira comunhão com Deus, enquanto cristãos, a não ser pelo encontro com os irmãos. Por isso que Jesus faz referência aqui aos mandamentos que estão relacionados com os irmãos e não os mandamentos relacionados com Deus. E é interessante porque esse alguém replica: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Certamente observava como os fariseus observavam os mandamentos na sua dimensão exterior, sem se perguntar pelos verdadeiros sentidos dos mandamentos, que é justamente preservar a nossa relação e a nossa comunhão com Deus e defender a nossa dignidade como filhos e filhas de Deus. E diz o Evangelho, Jesus, fitando-o, o amou e disse. É bonito esse gesto de Jesus. Jesus olha com amor para aquele alguém que está prostrado diante dele. Não é um olhar qualquer, mas é um olhar que vê o interior, que vê dentro, um olhar de amor. É assim que Jesus também olha para cada um de nós. E Jesus disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Não dá para seguir Jesus sem viver a experiência do despojamento, da abnegação. É preciso que a gente despoje para ser livre para o seguimento de Jesus. Não dá para seguir Jesus e levar conosco todos os nossos bens como se eles fossem a nossa segurança. O Evangelho nos ensina que a nossa única segurança é Jesus. Por isso, deixar tudo para seguir Jesus. Ser livre para seguir Jesus. Esta é a provocação do Evangelho. Por isso, nós precisamos nos perguntar em quem colocamos a nossa segurança e a nossa esperança. Colocamos a nossa segurança e a nossa esperança em Jesus ou colocamos a nossa segurança nos bens que nós possuímos? O finalzinho do Evangelho diz: Ele, porém, entristecido com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Não foi capaz de fazer o despojamento. Por isso, saiu pesaroso e triste. Nos perguntemos se nós também, muitas vezes, por causa do nosso apego às coisas deste mundo, também não deixamos de seguir Jesus
voltamos tristes para casa porque colocamos a nossa segurança nos bens deste mundo. Portanto, renovemos a nossa confiança de que a única segurança nossa é Jesus. Nele está a nossa esperança. Ele é o nosso escudo e proteção. Que à luz do Evangelho saibamos fazer esse despojamento para mais livremente seguir Jesus. Tendo ouvido este Evangelho, que nos provoca sobre em quem nós colocamos a nossa segurança, nós queremos agora, em atitude de gratidão, dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração de confiança, renovando mais uma vez que a nossa segurança não está nos bens que nós possuímos. A nossa segurança está em Deus. Ele é o nosso escudo e proteção. Te convido, meu irmão, a com o coração aberto, se dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a sua oração com muita confiança. Divino Pai Eterno, Deus de bondade, te agradecemos por este encontro de amor, onde tivemos a oportunidade de sermos interpelados pelo Evangelho, que pede de nós despojamento, abnegação, para sermos totalmente livres no seguimento de Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a ser livres. Envia sobre nós o Teu Espírito, que saibamos sempre renovar nossa confiança em Ti. Tu és a nossa salvação e a nossa proteção. Obrigado, Pai Eterno, por mais este encontro. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.